E aí pessoal, beleza? Eu vou falar hoje aqui sobre redes complexas e redes sociais, área da computação. E se você já assistiu sobre identidade, é interessante você ver o vídeo também, porque você vai precisar desse conceito para entender esse conceito de redes complexas e redes sociais. Bom, primeiramente, para poder definir uma rede complexa, a gente precisa também entender o que é um grafo. E tem certas redes complexas que se comportam também como dígrafos ou também como árvores, né? Então, se você é da computação, já estudou estrutura de dados, bacana, interessante. Eu não vou estar explicando aqui o que seria isso. Espero que com o conteúdo que eu traga, você já vai ter uma ciência do que significa isso. Entender aquilo não é necessário, mas conforme você vai vendo os exemplos e explicações, você vai entender mais ou menos como que funciona aquilo ali, entendeu? Não quero que a pessoa precise ter que se tornar um especialista em computação para poder entender esse vídeo aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, primeira coisa, quando você tem uma identidade, significa que você é, é uma pessoa ou uma entidade que está dentro de um ambiente. Sozinho, né, solitário, você não pertence a nenhuma rede complexa ou rede social. A partir do momento que você encontra com uma outra pessoa, aí sim, né, ainda continua não pertencendo a nenhuma rede complexa. Por quê? Porque você e a outra pessoa ainda não têm um relacionamento. No primeiro momento em que você tem um relacionamento com a outra pessoa, aí sim temos uma rede complexa. O que acontece? Eu vou chamar cada nó, né, ou pessoa ou entidade de vértice. A ligação entre essas duas pessoas eu vou chamar de aresta. Isso aqui é um conteúdo que é dado em grafos, para você entender como que significa a nomenclatura aqui. Beleza. Então temos duas pessoas, que são dois vértices conectados por um relacionamento que é uma aresta. Ok, entendemos aí. Essa pessoa pode estar relacionada com outra através de um namoro, um casamento, um relacionamento de trabalho, né, um gerente e um empregado e por aí vai, não importa. Quando eu tenho é, um relacionamento de casamento aqui e um relacionamento de trabalho aqui, eu poderia dizer que eu tenho, né, uma rede complexa também, só que essas pessoas aqui não se conhecem. Portanto, temos duas redes complexas. Na hora de fazer uma análise, por exemplo, eu não preciso de uma e nem da outra ao mesmo tempo que você vai analisar. Eu posso analisar separadamente porque nada liga elas. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa que faço parte desse casamento e faço parte desse relacionamento entre gerente e empregado. Ou seja, no caso aqui, né, o meu gerente me conhece, eu conheço o meu gerente, a minha esposa me conhece e eu conheço a minha esposa, mas a minha esposa não conhece o meu gerente, entendeu? Então, portanto, eu sou a única pessoa que faz uma ligação entre essas duas redes complexas, que a partir de agora não é mais duas redes, nos tornamos apenas uma rede, entendeu? De grafo, a gente entende que tem grafo parcialmente distribuído ou de conectado, entendeu? O que seria parcialmente conectado? Esse exemplo que nem todo mundo se conhece. Um grafo que não é conectado, quer dizer que só temos pontos. Grafos não conectados não podem ser chamados de redes complexas ou redes sociais. Um grafo que todo mundo se conhece, aí sim a gente chama um gráfico totalmente conectado, entendeu? Então você já aprendeu um pouco sobre a área da computação que estuda essa disciplina. Bom, o que acontece? Por uma definição de identidade, já sabemos que o comportamento de cada pessoa em cada ambiente vai ser diferente. Portanto, é preciso entender que a impressão digital que vai ser mostrada desse indivíduo ou dessa entidade dentro desses ambientes vai se tornar diferente também. Apesar de ter algumas características que vai ser usada nas mesmas redes sociais, entendeu? Já que você entendeu, né, como que funciona para você analisar e modelar as redes complexas, eu acredito que aqui já está suficiente. Então você já entende como que você pode analisar uma comunidade, entendeu? Então uma comunidade ela pode ser formada pelo conhecimento de pessoas sem hierarquia ou com hierarquia. O que quer dizer com hierarquia? Quer dizer que você tem uma pessoa ou uma entidade que gerencia as outras. Por exemplo, uma empresa, um governo, um estado, entendeu? E cada pessoa ali vai ter uma identidade diferente de acordo com essa
rede complexa. Por exemplo, a polícia, né, e os médicos são parte de uma hierarquia de um governo. Portanto, você vai ter patentes dentro da polícia, você vai ter funções dentro dos cargos da medicina e da enfermagem. Você também vai ter uma certa relação também entre essas pessoas. Por exemplo, quando o médico vê um cabo, ele vai tratar ele como policial, ele não vai chamá-lo de cabo. Quando uma pessoa que pertence àquela outra rede complexa, que é a mesma do policial, ele vai chamar pelo cabo. Ele sabe a denominação, entende a hierarquia e, portanto, deve se respeitá-la, entendeu? Então você tem regras diferentes dentro de ambientes diferentes também, entendeu? A impressão digital é a forma como a pessoa te vê e a forma como vai te relacionar pela sua hierarquia dentro desse ambiente, entendeu? Já uma rede que não tem isso, que seria praticamente uma... Retornando, eu tive um imprevisto aqui. Bom, então uma rede que você não tem essas hierarquias, você entende ela como se fosse uma rede, né, praticamente descentralizada. Não existe poder, não existe centralização de poder. E também meio que distribuída, né? Bom, vamos explicar então esse conceito de descentralização e distribuição. Primeiramente, quando você tem uma hierarquia, você tem centralização de poder de decisão, entendeu? Quando você tem esse poder de decisão entre mais pessoas, quer dizer que você está distribuindo esse poder de decisão. Portanto, você pode ter uma rede centralizada e distribuída. Quando você tem que esse poder de decisão só é tomado por uma pessoa só, por exemplo, uma aristocracia ou uma monarquia, você tem, portanto, uma rede centralizada e concentrada. Então, são esses dois tipos de redes que você tem quando se trata de centralização. A mesma coisa você vai ter também na parte de descentralização. Quer dizer que você não tem liderança nenhuma, não tem hierarquia nenhuma, portanto, é uma rede descentralizada. Quando você tem várias pessoas ali, cada um tem o seu próprio poder, distribuída. Teria como existir uma rede descentralizada e concentrada? Olha, na verdade, poderia pensar que sim. O que seria isso? É uma rede que você tem poucas pessoas, ou você tem poucos grupos que concentram o poder dentro dessa rede, mas eles não comandam outros. É uma ideia de federação, entendeu? Então, é possível sim que você tenha redes descentralizadas e concentradas. Quer dizer que partes do poder é concentrado entre pessoas, é agrupado entre pessoas, entre entidades. Vou dar um exemplo aqui. Uma rede centralizada e concentrada seria, por exemplo, uma ditadura, seria, por exemplo, uma monarquia, seria, por exemplo, uma aristocracia. Beleza. Primeiro tipo de rede, a gente já entendeu como que funciona. Uma rede centralizada e distribuída seria, por exemplo, uma rede em que você tem um rei, você tem um Senado Federal e um Congresso composto de pessoas que vão decidir para onde vai as coisas. De certa forma fica concentrado lá nas mãos deles, né? Mas distribuída entre eles a decisão de como que as coisas serão feitas. Realmente você vai ter bem parecido com o conceito de descentralizado, que eu vou explicar mais adiante, que é descentralizado e concentrado. Bom, alguns exemplos então seria a República Federativa, né? Apesar de ser federação, depois você vai entender o conceito dela. Você teria também o parlamento, né? Um governo parlamentar. Uma empresa também, que apesar de você ter uma hierarquia que só tem uma propriedade, quando você tem diretores que decidem as coisas, seria uma espécie de entidade ou uma rede concentrada, mas distribuída na relação de você distribuir o poder entre elas, entendeu? Se você tiver um dono de uma empresa sozinho, você já entendeu que ela funciona como uma rede centralizada e concentrada, entendeu? Então, as definições, então, de concentrado, né, e centralizado e... Desculpa, de centralizado e concentrado e centralizado e distribuído, você já entendeu aqui. Vamos passar para a próxima explicação, que seria redes descentralizadas, distribuídas e concentradas.
Assim como a rede concentrada e distribuída, a rede centralizada e distribuída, a rede descentralizada e concentrada é muito parecida. Aqui eu vou dar um exemplo das federações, que é, por exemplo, você tem países, né, cada um tem a forma sua de fazer a sua própria legislação, mas, né, por exemplo, os Estados americanos, só que eles criam suas próprias leis, eles tomam suas próprias decisões ali, entendeu? Essas federações, elas impõem a vontade delas, sendo que as outras não podem impor a vontade delas. Só que o fato de você ter um Estado, né, acima deles, que é o Estado Nacional, né, que seria onde se centraliza todo o poder, aí já não ficaria, né, descentralizado. Então quando você tem essa ausência, já fica melhor. Vou dar um exemplo aqui que na área da computação é muito mais fácil existir servidores de e-mail. Você tem, por exemplo, Google, Microsoft e, por exemplo, UOL, né? São 3 empresas que trabalham com e-mail. Cada uma delas é federada, ela decide as regras de como você vai usar ali o e-mail dela. Se, por exemplo, você mandou um e-mail, o e-mail precisa chegar no domínio Gmail. Ele vai mandar, por exemplo, se você está da Microsoft, vai mandar para a UOL, né? A UOL, por exemplo, recebeu primeiro, antes da Google receber, ele manda para a Google. A Google recebeu e falou, esse e-mail aqui pertence ao meu grupo aqui, à minha rede complexa. Aí seria a ideia de federado, né? Bom, agora vamos falar então da rede descentralizada e distribuída. Aí a rede descentralizada e distribuída seria o caso de cada pessoa dentro dessa rede complexa ter a decisão ou poder de decidir as coisas por ela mesma, entendeu? Então cada uma tem a propriedade de decidir o que quer, o direito de decidir o que quer. Então seria, por exemplo, uma rede P2P, uma rede ponto a ponto, ou poderia ser também uma comunidade, né, em que não há hierarquia, não existe um líder ali, entendeu? As pessoas convivem juntos, por exemplo, é muito difícil encontrar isso aí, porque o ser humano costuma sempre se sujeitar a outro, né? O dominador e o dominado. Mas eu pensaria numa república de alunos, não uma república de estados, mas uma república de alunos, porque todos ali estão juntos, todos ali pagam aluguel, dividem aluguel juntos, todos ali têm que pagar para comprar as comidas juntos. É uma espécie de unidade comunitária. Por exemplo, isso seria interessante se o comunismo funcionasse, né? Mas o comunismo a gente sabe que é uma narrativa que tomou, né, para si essa ideia. Então a gente nunca vai ter isso, porque sempre que você tiver uma liderança, você não tem, de fato, a descentralização e a distribuição, entendeu? Não existe, por isso que eu falo para você, não existe como o comunismo dar certo, porque as pessoas não aceitam ter que viver sem alguém que mande nelas. Se você tem o Estado, não tem como existir o Estado comunista, entendeu? Você vai pegar lá um presidente, ele fala que a partir de agora ele vai colocar a política comunista, todo mundo concorda, ótimo. Só que para ser comunista ele precisa sair de lá, Você entendeu o que é comunismo, né? Então vaza daí, entendeu? Não tem que ter uma hierarquia, não tem que ter ninguém que comanda nada. Aí as próprias pessoas ali, cada um vai ter o poder de dar a sua decisão, né? A gente poderia até associar que o libertarianismo é mais ou menos muito parecido com essa característica com o comunismo, entendeu? As pessoas viverem ali de forma igualitária, cada um ali, né, tem as mesmas ferramentas, o mesmo espaço para poder estar utilizando. Obviamente vai chegar um momento que o libertarianismo, ele entende que cada um tem sua propriedade privada, cada um cuida do seu espaço. Mas no comunismo o espaço é dividido entre todos, entendeu? Essa seria a diferença. Bom, e aí de qualquer forma você entendeu, não tem como um governo ser libertário ou como um governo ser comunista. É impossível isso se encaixar, e quando isso se encaixa, é narrativa. Aí quando isso funciona, é quando você se torna escravo deles. Infelizmente, não tem como, entendeu? O governo socialista fica bem próximo disso. O máximo que você vai ter é uma distribuição de poder entre as pessoas, e as pessoas vão trabalhar para poder pagar os impostos dela, para poder sustentar alguém que está na hierarquia. Ou seja, tanto faz se é comunismo, libertarianismo, capitalismo, corporativismo, oligopólio, monopólio, não interessa, né? Aqui a forma como funciona é legal. É interessante passar para vocês esse conceito político, porque para vocês entenderem redes complexas, vocês vão entender que precisa se existir uma política. A política de como funciona essa rede complexa, que são as regras definidas, as leis, né, as regulamentações que existem dentro dessas sociedades
que trabalham de forma de rede complexa. Entendeu? Bom, é isso. É uma explicação bem longa, é uma explicação que eu gostaria de ter terminado bem antes, mas trazendo os exemplos para vocês fica muito mais fácil você pegar a ideia, entendeu? Então, quando você for analisar algo, o interessante é você analisar isso de forma matemática, de forma computacional, e não apenas de forma de narrativa, né? O conceito lógico é importante para você entender. Se você gosta mais de comunismo, libertarianismo ou qualquer outra coisa, não interessa. Eu, particularmente, eu não tenho medo de dar a minha opinião. Eu gosto mais do libertarianismo, mas com uma ideia de sobrevivencialismo. Que é a ideia do quê? É cada um por si, meu amigo. Você tem o seu espaço e vira. Entendeu? No momento que alguém chegar e falar, ah, eu vou pegar dinheiro seu para ajudar o outro, não vem não, porque eu sei que você vai pegar esse dinheiro para você. Você acha que alguém trabalha de graça? Quem trabalha? Você trabalha de graça? Ninguém trabalha de graça. Quando essa pessoa vir pegar dinheiro seu, ela vai começar a te impor depois, por violência ou por ameaça, que você entregue mais do que o dinheiro. Aí você perde a sua liberdade, entendeu? Então isso pode acontecer tanto no comunismo, libertarianismo, qualquer um deles aí. Isso é interessante você compreender, porque quando você for chegar a estudar blockchains, que são redes descentralizadas e distribuídas, ou algumas outras que existem aí, você vai entender muito bem esse conceito aqui, entendeu? Eu vou passar mais alguns vídeos a respeito disso, e esse vídeo aqui ficou um pouco genérico justamente para poder não ser algo que somente liga aquele conteúdo. Eu posso falar sobre política, eu posso falar sobre blockchains, eu posso falar sobre mercado financeiro ou qualquer outro tipo de assunto e utilizar esse vídeo como referência, tá ok? Então esse vídeo ficou entendido como redes complexas, redes centralizadas e distribuídas, ou redes descentralizadas e distribuídas, redes centralizadas e concentradas, redes descentralizadas e concentradas. Não importa a denominação, a gente vai ter só essas duas denominações que vai combinar em 4 diferentes formas para você ter uma ideia de como tudo isso funciona, tá ok? E a identidade que você tem dentro dessa rede complexa é definida pelo o grau de importância de cada indivíduo nela, entendeu? Quando os indivíduos têm a importância igual, né, significa que você está próximo de algo descentralizado. Quando você tem que um indivíduo é mais importante que o outro, você tem uma hierarquia, é mais centralizado, tá ok? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, espero te ver no próximo vídeo. Valeu! Deixa suas dúvidas no comentário, tá ok? Ah, não deixe de curtir esse vídeo, dá trabalho.